Olá, meus inscritos do canal Ana Valesca Esotérica e Magia. Hoje eu começo uma série de vídeos tirando dúvidas de vocês sobre astrologia, tá? Como vocês ainda não estão mandando, né, perguntas aqui no canal, vamos tirar o dia de hoje para vocês tirarem suas dúvidas, né? Deixarem aí nos comentários as perguntas que vocês têm, as dúvidas, né, que vocês têm sobre astrologia, sobre signos, ascendentes, decanatos. Como aqui o canal ele faz as previsões astrológicas por decanatos, muita gente não deve saber o que isso significa. Então vocês podem deixar as suas dúvidas, as suas perguntas aí nos comentários, que a partir do momento em que ocorra, né, os vídeos, eu vou tirando as dúvidas de vocês. A cada pergunta que vocês fizerem, um vídeo será feito, tá certo? Como hoje é o primeiro vídeo da série e nós estamos aí com Mercúrio retrógrado, né? Ele começou dia 15, né, de março e vai até o dia 7 de abril, tá? Esse Mercúrio retrógrado, ele está aqui a 9 graus no signo de Áries, tá? Ou seja, ele vai afetar alguns signos. Na verdade, o Mercúrio retrógrado, ele afeta todos os signos, só que mais intensamente uns e menos intensamente outros. Aqui eu vou explicar para vocês direitinho, né, quais são os signos e em qual área ele afeta vocês. Começando então aqui pela história, né, na mitologia, na astrologia aqui e na mitologia também, né? O que Mercúrio representa? Mercúrio, na astrologia, ele representa a comunicação e o raciocínio lógico, tá? Conhecido como mensageiro dos deuses na mitologia, ele representa uma natureza dual, tá? E é inconstante. Era ele quem levava as informações, né, entre os imortais, os deuses no caso, e as criaturas do submundo, né, do subterrâneo, simbolizando então as trocas, a comunicação entre as pessoas, o movimento, o raciocínio, né, da civilização. A posição de Mercúrio no nosso mapa, ele revela como a gente se expressa, tá? Dependendo da posição em que Mercúrio está, dependendo de qual casa no seu mapa astral Mercúrio se encontra, ele vai mostrar, ele vai dar dicas, ele vai dar pistas, né, de como você se comunica e como você vê as outras pessoas se comunicando, tá? Aí, e não é só na fala, tá, pessoal? Não é só na fala, é na escrita também e no raciocínio. Ou seja, quando Mercúrio ele tá retrógrado, ele vai complicar a comunicação, ele vai complicar o raciocínio e ele vai complicar a escrita. Vamos supor que eu vou mandar uma mensagem para uma amiga dizendo que eu estou saindo de férias. Essa minha amiga, ela pode interpretar essa mensagem de uma outra maneira. Ah, mas como é que você vai entrar em férias se você não me avisou nada e assim e assado? Ela entendeu de uma maneira aquilo que eu escrevi, aquilo que eu mandei. Aqui Mercúrio retrógrado também, ele pode causar muitos efeitos, tá?
como já foi visto, no raciocínio, na escrita, na comunicação. Ele afeta a tecnologia e os transportes também, tá? Isso aí quando o Mercúrio ele está retrógrado, ele pode causar acidentes no trânsito, acidentes aéreos, ele pode complicar a tecnologia, tá? Aparelhos, computador, celular, tudo que envolva tecnologia, ele também afeta, tá? Podem haver atrasos, tá? Podem haver mal entendidos durante Mercúrio retrógrado, tá? Aqui, pelo estudo que eu fiz, cada pessoa, tá, tem um jeito de se expressar e a posição de Mercúrio, tá, nos dá algumas dicas de como isso funciona, tá? Por exemplo, nos signos de fogo, que são Áries, Leão e Sagitário, ele pode revelar um senso de humor e espontaneidade, mas também certa agressividade, tá? Os signos do elemento fogo, tá? Eles podem ter ali uma certa agressividade, né? Dependendo de qual casa Mercúrio está no mapa destes signos, né? Ele pode revelar aí uma certa agressividade na forma de se comunicar, tá? A pessoa pode ser autoritária, ela pode ser submissa, dependendo de onde Mercúrio se encontra no seu mapa, tá? Nos signos de água, que são Câncer, Peixes e Escorpião, as pessoas têm essas pessoas, ela tem o dom de se emocionar, tá? Elas são muito emotivas, dependendo de qual, né, casa o Mercúrio se encontra no seu mapa. Ela tem o dom de emocionar com as palavras também, mas o lado negativo, elas podem se tornar muito sensíveis às coisas que elas escutam das outras pessoas, tá? Nos signos de terra, que são Touro, Virgem, Capricórnio, Mercúrio, ele traz mais objetividade e clareza na comunicação. Nos signos de ar, que são Gêmeos, Libra, Aquário, Mercúrio ali encontra um terreno fértil para a curiosidade, né, e a vontade de dialogar e trocar experiências, certo? Aqui, eu já vou passar para vocês como é que esse Mercúrio retrógrado aqui, ele influencia em cada signo, tá? Cada pessoa, tá, ela pode viver de uma maneira diferente, né, esse período em que Mercúrio está retrógrado, tá? Ele vivencia de uma maneira diferente. Mercúrio também, ele é o planeta, tá? Como já falamos aqui, responsável pela comunicação, pela lógica, trocas de informações e movimentos. Quando ele entra em retrogradação, né? Quando Mercúrio entra em retrogradação, isso não significa que ele ande para trás, tá? Ele simplesmente tem quando a gente olha para o céu, não a olho nu, é óbvio, porque isso a gente não vai ver, mas a gente consegue perceber que ele diminui tanto o ritmo de rotação que parece que ele está andando para trás com relação ao planeta Terra, tá? Por isso que se diz que ele está retrógrado, mas na verdade ele está andando muito, muito devagar nesse período, tá? Na astrologia, né,
significa que pode haver pausas, revisão nos assuntos regidos por este planeta, ou seja, comunicação, lógica, troca de informações, tecnologias, tá? Transportes, tudo isso. Espera-se, né, neste período, que as questões relacionadas com telecomunicação, né, como eu já falei aqui, eles podem ser afetados. Ele pode haver atrasos, demoras, conflitos, brigas, né, na comunicação, né, e pode haver ali um desvirtuamento daquilo que você fala com a outra pessoa, ou você entender errado o que a outra pessoa está falando, tá? Então, a maioria dos astrólogos, né, eles recomendam que as pessoas tomem muito cuidado quando Mercúrio está retrógrado, porque podem haver muitas brigas, podem haver muitos acidentes em trânsito, pode haver muitos acidentes na aviação por causa da tecnologia usada. Computadores podem pifar, celulares podem pifar também, internet pode cair a qualquer momento, enfim, tudo que envolva a tecnologia sempre haverá atrasos e haverá sempre alguns bloqueios, tá? Aqui as datas, né, do Mercúrio retrógrado aqui, eu tenho aqui todos os três períodos deste ano de 2025, tá? Aqui de 15 de março até o dia 7 de abril, ele vai estar a 9 graus do signo de Áries, tá? Efeitos: comunicação impulsiva, decisões precipitadas, aumento do sentimento de frustração, tensão nas relações pessoais e desafios na expressão e clareza de ideias, né? Isso tudo vai acontecer agora dentro deste período. E alguns signos, eles são mais afetados do que outros, né? Aqui eu vou dizer para vocês aqui quais são esses signos só deste primeiro período, tá? Que é o que nós estamos vivenciando agora. O segundo período de retrogradação de Mercúrio, ele vai acontecer do dia 18 de julho até o dia 11 de agosto. Ele estará aos 15 graus de signo de Leão. O efeito dele será ego ferido por conta de palavras e ações, né? Levando a desentendimentos. Pode haver ali confusões exageradas e dramáticas, principalmente em situações que envolvem autoridades ou reconhecimento de tarefas, né? Isso ele vem bem a ver também com as características de cada signo, tá? Esses são os efeitos que o Mercúrio traz, dependendo de qual posição e em qual signo ele vai percorrer. E o último Mercúrio retrógrado do ano, nós teremos aqui do dia 9 de novembro até o dia 29 de novembro. Ele vai estar aos 6 graus de Sagitário. O efeito deste, que será mais lá para o final do ano, o efeito será maior desorganização, falta de foco e planejamento inadequado. Além disso, esse trânsito também, esse Mercúrio retrógrado do final do ano, ele pode afetar viagens de longa distância e pode criar promessas exageradas ou mal entendidos, tá? Mas como nós estamos aqui no primeiro Mercúrio retrógrado, eu vou trazer aqui para vocês, deixa eu ver onde é que ele começa aqui, aqui. Os signos mais afetados geralmente são aqueles na qual a posição deles se encontra, né? E os outros signos do quadrante, tá? Aqui ele vai afetar Áries, Libra, Câncer e Capricórnio, tá? Aonde ele forma o quadrante, tá?
Se você olhar no mapa de astrologia, você vai ver que Áries, ele vai de encontro a Libra e Capricórnio vai de encontro a Câncer, tá? São os 4 pontos cardeais, no caso, ele afeta. Aqui, tá? Ele vai, para o signo de Áries, ele vai afetar bem a comunicação, tá? Ele vai afetar bem a impulsividade. Ou seja, a comunicação do ariano, no caso, nesse período de 15 de março a 7 de abril, ela vai estar confusa. A pessoa vai dizer A, a outra vai entender B ou C. E ele vai estar muito impulsivo, vai fazer tudo sem pensar, tá? Ele vai agir com impulsividade, ele vai ver aquilo lá e é aquilo que ele quer. Aí então aqui a gente aconselha, né, para respirar fundo antes de agir, tá? Não pense 2 vezes, arianos e arianas, neste período. Os librianos vão estar aqui com mal entendidos em relacionamentos, tá? Relacionamentos pessoais aqui. Tenha paciência e equilíbrio nesse período, tá, librianos? Os cancerianos, aqui as conversas familiares serão delicadas e podem surgir conflitos, tá? Evite decisões precipitadas nesse período, viu, Câncer? E os capricornianos, né? Aqui podem, os planejamentos e as metas, elas podem travar, tá? Revise tudo antes de seguir em frente. Ou seja, se você tem um plano aí, né, Capricórnio, de montar o seu negócio, ou então algum documento que você precisa, reveja bem, tá? Não revise tudo para não ter erros. E aí siga em frente com a certeza de que tudo estará certo, tá? Agora, os outros signos também são afetados por Mercúrio retrógrado, tá? Começando aqui com Touro, a introspecção, mal entendidos em conversas privadas, tá? Aqui o conselho é revisar padrões emocionais, tá, taurinos? Cuidado com a introspecção, né? Isso aí. Para os geminianos, temos planos com amigos podem precisar de ajustes, tá? Aqui o conselho é cheque bem as suas mensagens, né? Para que sejam bem entendidas. Leão, viagens e estudos podem ter imprevistos, tá, leoninos? Revise metas de longo prazo. Revise bem as metas, os planos, tá? Para que nada saia errado. Para os virginianos, contratos e parcerias podem passar por revisões, tá? Paciência extra nas negociações. Para os escorpianos, aqui nós temos a rotina pode ser bagunçada, tá? Veja como uma chance, aqui nesse caso, tá? Nesse período, escorpião, veja como uma chance de organizar os seus hábitos também, tá? Vai ser muito benéfico isso. Sagitário, projetos criativos e romances pedem mais atenção, tá? Que tal retomar aí um hobby antigo, né? Caminhada, academia. Vamos ver aí, né, Sagitário? Cuidado aí, então, com esses projetos e com esses romances, tá? Eles podem ter, né? Tem que ter mais atenção aí, tá? Paciência também, cuidado. Aquarianos, pequenos atrasos e confusão nas comunicações, tá? Seja claro ao se expressar, aquariano. E finalmente para os piscianos, né? Evite compras compulsivas, né, peixes? Reorganize as suas finanças nesse período, tá? Aqui, como é que a gente pode usar, então, se Mercúrio retrógrado, todo mundo tem tanto medo assim de Mercúrio retrógrado, né?
Ah, porque vai fazer mal, porque não sei o quê. Mas todo mundo pode rever aí a situação e pensar da seguinte maneira: como é que eu posso usar isso ao meu favor? Já que ele está trazendo tanto atraso, né? Que ele pede tanta revisão, que ele pede tanta atenção, né? Tanto na comunicação como em todos os outros, em todas, né? Na maioria das outras áreas ao qual ele rege, né? A gente pode usar isso a nosso favor, tá? A gente pode revisar e ajustar, tá? Relendo projetos, tá? Revisando contratos com atenção para corrigir erros, tá? Reavaliar metas, tá? A gente pode usar esse período aqui para ajustar os seus objetivos, né? Reconsiderando tudo aquilo que ainda faz sentido para você, tá? Finalizar pendências, aqui também, tá? Termine tarefas inacabadas, sem pressa, esse é o ponto. Termine tarefas inacabadas sem pressa, para evitar erros, tá? Organizar e limpar, renovando, né? Renove as energias do seu espaço. Mude um sofá de lugar, mude uma cama, uma planta de lugar, troque as cortinas, né? Enfim, organize, né? Reveja o seu espaço, limpe o seu espaço, traga mais clareza, né? Para o ambiente também e para o seu dia a dia. Praticar a meditação, a introspecção, né? Meditação, esse aqui é um ponto, acredito eu que seja o ponto mais importante para o Mercúrio retrógrado, tá? Praticar meditação e reflexão, tá? Isso aí ajuda muito na sua clareza mental e emocional. Reencontrar pessoas, né? Rever amigos que você já não vê há algum tempo, revisitar lugares do seu passado, podem trazer novos planos, né? Novos insights, novas ideias, né? Para os seus projetos futuros. Ajustar rotinas. Pequenas mudanças no seu dia a dia também podem fazer toda a diferença nesse momento, tá? Eu acho que é isso, pessoal, que eu tenho para falar para vocês sobre Mercúrio retrógrado, tá? Principalmente para este primeiro Mercúrio retrógrado, né? Lembrando que nós ainda teremos mais 2 esse ano, né? Este aqui começou agora no dia 15 de março e vai até o dia 7 de abril, ele está no signo de Áries, né? O próximo vai ser no dia 18 de julho até o dia 11 de agosto. Ele vai estar no signo de Leão. E o próximo em 9 de novembro até 29 de novembro, ele vai estar no signo de Sagitário, tá? Acredito que eu consegui explicar mais ou menos, né, como que funciona Mercúrio retrógrado. Eu gostaria que, se vocês tivessem alguma dúvida, vocês colocassem aí nos comentários. Curtam, comentem e compartilhem aqui, né, esse vídeo. Inscrevam-se no canal, isso ajuda bastante. E a gente vê vocês no domingo, né? Segunda-feira, domingo, segunda, nas previsões da semana.